Gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Aleluia. Efésios, qual capítulo? Capítulo 1. Efésios 1, versículo 3. Amém, queridos? Quem achou diz amém. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Somente até aí. Pai, muito obrigado, Senhor, pela graça revelada, pelo amor, pela bondade do Senhor. Meu Deus, nós rejeitamos agora todo espírito que não procede do Senhor. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha, Deus, tomar o ambiente aqui agora, com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça, quebrando agora, meu Deus, todas as muralhas, todas as fortalezas na mente, que o Senhor lança por terra agora em nome de Jesus, levando cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica conosco, ó Deus. Venha, Deus, nos alimentar. Venha restaurar. Venha, meu Deus, curar cada uma de nossas vidas. Toca na nossa alma. Toca no nosso corpo físico. Faz, ó Deus, um milagre acontecer, Senhor. No nome mais poderoso do universo. Nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Queridos, esse texto nos traz tantas maravilhas aqui, que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós vivemos um desafio. Hoje, a pessoa ser cristã, a pessoa ser um crente, servo do Senhor, verdadeiramente é um desafio. Verdade. Na verdade, sempre foi, mas hoje está mais difícil. Nunca foi tão complicado a pessoa ter que lutar tanto por causa da sua fé. Então é muito importante a gente não perder o foco. É muito importante a gente deixar o Espírito Santo agir em cada um de nossos corações. E nós não podemos perder de forma alguma a palavra de Deus, né, em nossos corações, em nossa vida. Amém. Sabe, eu vejo muitos crentes se desviando da presença de Deus. Eu vejo muitos crentes, muitas vezes, se distanciando. Olha, irmãos, uma pessoa não desvia da noite para o dia, não. Não é da noite para o dia. É um processo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então a pessoa vai, né? E eu sempre falo que o inimigo, ele nunca vem de rabo e chifre. Ele vem com um pezinho dele de algodão, sapatinho de algodão.
Quando pensa que não, a pessoa está toda tomada por aquele espírito que domina os pensamentos. Você já não consegue mais concordar com a palavra de Deus. O pastor está pregando e muitas vezes você fica com raiva porque ele está falando a verdade. Por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a gente tem que confrontar esse eu diariamente. É você se olhar no espelho e dizer: será que você é crente de verdade, pastor Roberto? Será que você é crente mesmo? É eu me olhar no espelho e dizer: esse ato, essa atitude minha é de verdade de um servo do Senhor? Então isso tem que ser corriqueiro na nossa vida. Só que acontece hoje o seguinte: as pessoas querem adaptar o Evangelho. O Evangelho não se adapta, se vive ele. Não tem como você servir a Cristo e tentar adaptar. Eu vou receber só uma parte do Evangelho. Não. Você tem que carregar a cruz completa. Repita comigo: eu tenho que carregar a cruz completa. Não parte dela. Tem gente que quer carregar só um pedacinho. Tem gente que quer só a parte boa. Quando eu falo a parte boa, é só a parte onde que tem as bênçãos, né? A bênção é bênção, irmão. Mas tem uma cruz para me carregar. Tem uma renúncia diária da minha carne que eu preciso enfrentar. Tem. Eu preciso dizer não ao meu orgulho. Porque a Bíblia diz que a ruína, o orgulho precede a ruína. E a altivez de espírito. Compreende? Então a gente tem que policiar. Quando eu falo por mim, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu só busco ao Senhor diariamente na minha vida, porque eu quero ser melhor cada vez mais. E ter mais alimento diário para poder oferecer para a vida dos irmãos. Para ser bênção, porque o Senhor me chamou para ser bênção. E a palavra de Deus nos ensina coisas grandiosas. E eu quero dizer para você, repetir mais uma vez, que eu sou, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Identidade. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Nada mais e nada menos. Mas eu preciso compreender que o texto que nós acabamos de ler aqui, de Efésios 1, versículo 3 em diante: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele não foi parte das bênçãos, não falou com todas. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo já está sobre as nossas vidas. Aleluia. Você tem noção do que é isso? Todas. Não algumas, não muitas ou não poucas, mas todas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Por isso que Jesus disse: vinde benditos do meu Pai. O que é benditos? É abençoado. Nós somos abençoados, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Glória a Você Deus. precisa se colocar na posição de filho de Deus. De ter sua identidade. O diabo quer roubar a nossa identidade. Roubando a nossa identidade, ele rouba a nossa autoridade. É interessante que a Bíblia é cheia de símbolos. Por exemplo, o anel, ele simboliza autoridade, aliança. O anel, no Antigo Testamento, ele servia, né, os antigos serviam para identidade. Cada rei ou governador, ele tinha um anel que tinha um símbolo dele no anel. Aliança não, aliança é diferente. Mas o anel de autoridade ou de filho, os filhos eram identificados pelos anéis nas casas dos senhores.
cada filho tinha um anel, ou seja, ele tinha uma identidade. Então o diabo quer tirar o quê? A nossa identidade. Quando o filho pródigo chega na casa do pai dele, e ele pede perdão, né? Pai, perdoa-me, porque pequei contra os céus e contra ti, trata ao menos como um dos teus empregados. Aí o pai dele disse, não, você é meu filho. Disse ao seu servo, trazei a melhor roupa, vestes novas, sandálias novas, trazei-me também um anel. Ou seja, quando a gente volta para a presença de Deus, o Senhor restaura as nossas vestes, que fala de santidade, vestes de louvor, vestes de santidade. Deus muda, né? Aquelas vestes sujas dão lugar, né? Às vestes novas, né? De santidade, de adoração, de louvor. Entende? E Ele também nos dá uma nova identidade. Através do anel ali, simbolizando o quê? Identidade de quê? De filho. Quando os servos visualizassem aquele filho ali com o anel, eles saberiam que aquilo ali era um filho do Senhor da casa. Assim também nós, o inimigo quer roubar essa identidade. Sabe? A gente precisa viver por fé. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é muito sério, irmão. Está lá em Hebreus capítulo 10. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos aquele que avança para a salvação da alma. Então nós estamos avançando. Mesmo que humanamente falando, alguns vão dizer que não. Porque eles só se guiam por aquilo que os olhos materiais e humanos veem, mas nós não guiamos por vista. Nós nos guiamos por fé. E por fé no Filho do Deus vivo. E Ele nos diz que todas as sortes de bênçãos já estão, né? O Senhor já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, não é futuro, é agora, é hoje. Então tome posse. Como que a gente toma posse? Gerando a identidade de filho. Por quê? Porque Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha aqui, ó, versículo 4. Efésios 1, 4. Como também Ele nos elegeu nele, Ele nos elegeu nele, ou seja, o Senhor, Ele selecionou você, eu e todos aqueles que vierem a crer antes da fundação do mundo, para estar nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, Ele te elegeu e Ele te deu o nome de filho. Ele te deu uma identidade de filho. Por meio de Jesus Cristo. Ou seja, todas as sortes de bênçãos já estão nas regiões celestiais. Mas para mim poder tomar posse disso, eu tenho que gerar cada vez mais a identidade de filho de Deus. De que forma que isso acontece? É o processo da transformação. Quanto mais eu me parecer com o Filho de Deus, Jesus Cristo, mais eu tenho identidade, mais eu tenho autoridade, mais eu vou orar e as bênçãos virão. É assim. Quando Jesus foi orar por Lázaro, que estava morto há 4 dias, qual foi a oração de Jesus? Gratidão. Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando isso aqui é para que eles possam crer que o Senhor sempre vai me ouvir. Eu quero dizer para você que um filho de Deus sempre vai ter os ouvidos do Pai pronto para ouvir a sua palavra, a sua voz. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Então abençoe o seu lar, abençoe seu trabalho, abençoe, né, com toda sorte de bênçãos que já estão. Senhor, eu abençoo meu lugar de trabalho. Às vezes a gente fica insatisfeito com as coisas humanas que acontecem, né? Quem trabalha de empregado sabe como é que é. Tem vezes que a gente não fica satisfeito com as coisas, e a tendência nossa é o quê?
é falar demais. Mas aí eu quero dizer para você, comece a mudar isso com a sua palavra. E dizer, Deus abençoe este lugar, porque foi o Senhor que abriu essa porta para mim. Mas eu quero te pedir que esse lugar seja inundado da tua presença através da minha vida. Porque eu sou teu filho. Eu tenho herança. Eu tenho herança. Então você não é qualquer um, você é filho de Deus. E aí, a Bíblia diz lá no versículo 11 de Efésios 1, que nele digo que em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Então, olha só, nós somos feito herança. Então tem uma herança de filhos. Nós fomos feitos essa herança para quê? Para o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então eu fui feito, você foi feito para o louvor da glória de Deus. Então quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, precisa manifestar o quê? O louvor da glória de Deus. Através do meu testemunho, através das minhas palavras, através da minha vida. Aí quando isso começar a ser praticado, então a gente vai só olhar para os céus e dizer, Deus, eu preciso disso. Providencia. Senhor, meu irmão está enfermo, eu oro que ele seja curado agora, em nome de Jesus. Pai, o diabo está se levantando, mas ele se levanta para cair, porque o Senhor nos fez mais do que vencedores. E a palavra do Senhor nos diz que por um caminho ele se levanta, mas por 7 caminhos ele vai fugir. E a Bíblia diz que o Senhor mesmo colocou ele debaixo dos nossos pés, por escabelo dos nossos pés. Até o crente mais fraco, meu irmão, é mais forte do que o diabo. Ele é que não sabe disso. Por quê? Porque nós temos a autoridade de filhos. E o diabo vem muitas vezes querendo nos amedrontar. E amedronta muitas vezes, com situações. O fim é melhor do que o início das coisas, disse Salomão. Né? Porque muitas vezes a situação que você está vivenciando hoje não é o fim que Deus tem para a sua vida, não. É o processo. Essa tempestade, esse deserto que você está enfrentando hoje, não é a promessa, é o processo. Mas é necessário passar por esse processo. Jacó passou por esse processo, ele trabalhou para o seu sogro, né? Sogro endemoniado lá, 14 anos. O pessoal fala muito de sogra, né? Mas o sogro de Jacó, sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que ele mudou o salário de Jacó várias vezes, tentando passar a perna em Jacó, mas toda vida que ele tentava passar a perna em Jacó, Deus abençoava mais a vida dele. Então, meu irmão, deixa Deus trabalhar por você. Você tem que ser fiel, identidade de filho, tomar posse, por direito, por herança. E aí o texto diz que eu queria ler um texto que está lá em Isaías, capítulo 60. Isaías capítulo 60. Versículo 1. Isaías 61 diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Existe luz de Deus sobre a sua vida, amém? Amém. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra.
E essa luz vai brilhando até se tornar dia perfeito, é o que a Bíblia diz. Levanta-te, resplandece. O que isso significa, querido? Filho de Deus não nasceu para ficar debaixo da mesa, não. Escondido não, ele nasceu para brilhar. Porque esse brilho glorifica ao nosso Deus e Senhor. De que forma? Não é se orgulhando, não é querendo fama, não é nada disso. É sendo verdadeiramente filhos de Deus. Discípulos de Jesus Cristo. Entende? Ser semelhante a Ele nos atos, nas atitudes, nas palavras. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Jesus. A palavra Christos, no original grego, significa pequenos cristos. Eles eram como fosse xerox de Jesus. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele falou assim, não, mas você fala como ele, você é como ele. Mesmo ele negando, ele já tinha as características. Às vezes isso acontece com muitos de nós. Porque nós temos as características, a gente só falta se converter de verdade. Porque Pedro precisava de converter de verdade. E ele veio ser o que? O líder de todos os apóstolos. Deus não olha a carcaça, Deus olha o coração. Muitas vezes as pessoas vão criticar você. As pessoas vão falar mal de você sem conhecer quem você é. Sem saber a sua intimidade, sem nunca ter trocado uma palavra com você, só pelo simples fato de você se parecer com Jesus. Porque Jesus nos alertou, olha, eles vão odiar vocês porque eles odiaram a mim primeiro. O mundo vai odiar vocês. E muitas vezes a gente é intragável para muitas pessoas. Porque a luz não vai combinar com as trevas nunca. E a gente sempre vai ser alvo de brincadeiras, de perseguições, de chacota, de bullying. Mas é necessário que a gente permaneça firme no propósito. Por quê? Levanta-te, resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram toda a terra. É ou não é verdade? As trevas cobriram toda a terra. E a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, aleluia. A sua glória se verá sobre ti, aleluia. Sabe, o mundo vai cada vez pior, irmão. Mas sobre ti vem a glória do Senhor. As trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Quanto mais o mundo estiver em treva, mais você vai ser luz, mais você vai brilhar, mais você vai resplandecer a glória do Senhor, aleluia. É a promessa. Mas o problema, sabe o que é, irmãos? É que as pessoas preferem o mundo. Aí não tem luz. Aí não tem essa promessa aqui, ó, se cumprindo na vida. Por quê? Porque muitos até são piores do que do mundo. E a gente não pode ser assim. O versículo 5 diz assim: então o verás e serás iluminado. O teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Olha que promessa tremenda, irmão. Aqui o Senhor está dizendo para nós que tem prosperidade para nós. Mas isso aqui não tem que ser o nosso fim, não. Isso aqui não tem que ser a nossa busca, não. Isso vai ser algo normal para nós. Natural. Quando a gente tiver identidade de filho, quando a gente vivenciar, sabe, querido, não vai fazer diferença para mim, para você, porque vai ser natural. O texto diz: então o verás e serás iluminado, teu coração estremecerá e se alargará.
Então tem promessa de alargar, meu irmão. É de grandiosidade a nossa vida. Nós não podemos sonhar pouco, não. De jeito nenhum. Sonhe alto. Com os olhos no Senhor. Com o propósito, o reino. Não para se engrandecer. Eu quero ficar rico. Para mim poder fazer isso, aquilo, outro. E o reino de Deus, nada. Não. No tempo de José, tinha alguém mais poderoso que José? Só o faraó. Que era o homem mais poderoso da terra naquele tempo. De escravo, ele tornou o segundo homem mais poderoso da terra. De um abrir e fechar de olhos. Ele estava preso num momento, no outro ele já era governador, irmão. Isso em menos de 24 horas. Apesar de que, durou mais de 14 anos a prisão dele. A caminhada do sonho de José até ele se assentar na cadeira de governador, alguns estudiosos dizem que durou mais ou menos 14 anos. Porque José, quando foi vendido como escravo, ele devia ter mais ou menos uns 16. Quando ele começou a governar, ele tinha 30. Então, de prisioneiro, agora ao segundo homem mais poderoso da terra. Mas por que Deus fez aquilo? Para salvar toda uma geração. Para que eles não morressem de fome. Quer dizer para você, meu irmão, que tudo aquilo que Deus colocar na sua mão tem um propósito eterno de Deus. E você precisa estar atento. Imagina só, se José não fosse crente de verdade. Quando ele visse os irmãos dele, a primeira coisa que ele ia fazer é matar eles todos. Acabou o povo de Deus, porque ali estava a semente de todo o povo de Israel. As 12 tribos. Mas ele não deixou que a mágoa, ele não deixou a ira, ele não deixou o remorso, a falta de perdão. Ele fez o quê? Ele chorou, ele perdoou, fez como Jesus, como filho. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus já sabia de tudo. Deus me trouxe primeiro para o Egito para uma grande salvação. E é assim conosco. A gente não vai entender os calabouços da vida quando a gente é servo do Senhor. A gente questiona, Senhor. Eu tenho certeza que José também questionou. Porque ele era homem. Era falho também. A abundância do mar se tornará a ti. Na Bíblia, quando fala de mar, escute isso, porque é revelação de Deus. Quando a Bíblia fala espiritualmente, profeticamente, quando a Bíblia fala a abundância do mar, fala de multidão de gente. Sabe? As visões proféticas de Apocalipse, quando fala assim, viu um grande mar, é gente. Profeticamente. A Bíblia é cheia de quê? De ilustrações, de linguagens figuradas. A gente tem que ter o Espírito de Deus para discernir. Então a Bíblia diz assim, a abundância do mar se tornará a ti, ou seja, meu irmão, muitas pessoas vão até a ti para receber aquilo que Deus tem na sua vida. Ah, não, vocês não entenderam, eu vou repetir. Amém. Muitas pessoas virão até você para receber o que Deus tem dado a você, tem dado a sua vida. Jesus. Glória a Deus. Sabe? Tem riqueza de Deus em você, irmão. Amém, Senhor. Recebo. Tem riqueza eterna dentro de você. Amém. Amém. Toda sorte de bênçãos já estão liberadas sobre a sua vida. Então, quando você se sentir pequeno, lembre dessas coisas. Verdade, Senhor. Me ajuda. Quando você se sentir inferior, porque tem alguém mais bem vestido que você, ou um carro chique, ou uma autoridade que se acha melhor do que você, não se sinta inferior. Lembre-se que você é filho do Deus vivo.
Eu sempre brinco às vezes com a pastora André, quando a gente às vezes viaja, né? Já até tem um tempinho que a gente não viaja. Mas quando a gente viaja e vai nos lugares, aí tem alguém só, esse daí pode até ter mais dinheiro do que eu, mas mais riqueza eterna eu duvido. Porque eu estou preocupado na eternidade. É assim que eu brinco. Brinco falando a verdade. Ele pode até ter mais dinheiro do que eu, mas mais riqueza eterna, porque a concentração da riqueza dele está nessa terra, a minha está no céu. É isso. Não que aqui na terra seja ruim, mas se Deus colocar isso na minha mão, vai virar reino. Aleluia. Glória a Deus. Nem para o banco vai, né? Como diz lá na parábola dos talentos. Porque não colocou no banco? Porque não investiu? Por quê? Porque não. A gente tem que trabalhar para trabalhar e para poder angariar mais talento, mais coisas para o reino de Deus. Eu respiro isso. E eu aspiro isso. E eu quero isso. Dioturnamente eu fico orando e pensando, Senhor, como é que eu vou fazer? Porque eu fico sonhando coisas grandes e eu fico assim, eu não tenho nada, Senhor. De onde virá socorro? E às vezes eu fico rindo de mim mesmo. Eu sou um sonhador. Bendito é o homem que ainda sonha e aspira as coisas de Deus, porque eu sei quem eu sou em Cristo. E em Cristo eu sou mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Aleluia. Versículo 15. Isaías 60:15 diz assim: em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua e um gozo de geração em geração, e mamarás o leite dos gentios e alimentar-te-ás ao peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Oh, glória a Deus, aleluia. E por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze, por pedras, ferro, e farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Então a promessa de Deus é grandiosa, irmão. Então se você hoje está vivendo dias difíceis, como a gente vive muitas vezes, e passa muitas vezes, coloque os seus olhos lá na frente. Resista. Fique firme. Lembre-se da águia, né? A águia, quando a tempestade vem, ela põe todas as suas forças para voar por cima da tempestade. Para a gente voar mais alto, meu irmão, é só com as asas do Espírito. Porque não tem as asas do Espírito, meu irmão, vai tomar muita ventania na cabeça, vai tomar muita bordoada. Porque só fica como galinha, ciscando. O Senhor nos chamou para voar com asas como águia. É o que o texto diz. É o que a palavra de Deus nos diz. Amém, querido? Fique de pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu creio que o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. E que você possa abrir o seu coração neste momento. Que o rio de Deus possa te encher. Feche os teus olhos. Oh, Pai, enche a minha vida. Feche os seus olhos e comece a visualizar o seu milagre, a promessa de Deus na sua vida. Sinta o Espírito de Deus fluir. Vou voar em direção ao céu de Cristo.